Tudo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Esse é o Nós Quatro, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras nas diversas plataformas de podcast e também no YouTube. Eu sou Sêmio Timene, falo aqui de Natal. Carol Diniz, que já está por aqui, que eu estou sabendo, né, Carol? Tudo bom? Tudo tranquilo, Sêmio, Aline, espectadores. Estamos de Natal também. E a Aline Azevedo, que fala essa semana ainda diretamente de Aspen, né, Aline? A partir da próxima semana vai estar aqui por Natal. Oi, Sêmio, oi, Carol. Olá, nossos ouvintes aí do nosso programa. Pois é, semana que vem vou estar dando uma passada aí no Brasil. E aí, quem sabe no próximo programa, ou eu vou estar no Rio de Janeiro ou já vou estar em Natal. Pois é. Vai aproveitar o dólar R$6, né? Danadinho. Tem que aproveitar, não é todo dia que isso acontece. E fora que os descontos na maravilhosa hotelaria do Rio de Janeiro, que aqui em Natal não, que a família é um brigando com... São os sogros e os pais brigando para hospedá-los. Mas no Rio de Janeiro ele tem que ficar na sofrida hotelaria maravilhosa lá de Copacabana e do Rio de Janeiro. Mas, Aline, vamos ver se a gente marca, inclusive, o próximo programa, estando nós três, de repente, no mesmo ambiente. Já os convido aqui para casa. A gente, entre um vinho, uma taça de vinho e outra, a gente grava o programa. Mas vamos lá, porque hoje está tarde. A gente está gravando nessa quinta-feira, são quase 11 horas da noite. Já vou trazer aqui para vocês a primeira interação das perguntas, das perguntas não, desculpem, das notícias em destaque. Essa primeira, Carol, foi você que sugeriu. Vamos começar por ela. O Bank of America prevê recuperação em V no Brasil. Queda do PIB na casa dos 4% para esse ano de 2020. Economistas do Banco Americano, contudo, estão preocupados com a situação fiscal do país. É uma longa reportagem que traz a revista Veja, mas que o resumo dela vai muito bem aí no título. Fala um pouco dela para a gente, Carol. Chegamos aí a uma previsão de menos 4% para o crescimento do ano, que já foi de menos 10, menos 11, menos 12, dependendo do banco, durante o auge da quarentena. Então, é uma ótima notícia estar falando de menos 4 nesse momento. E a demanda está altíssima, principalmente tudo que tem a ver com casa. As pessoas passaram muito tempo em casa, prestaram atenção no que estava faltando, no que podia corrigir, no que podia melhorar. E estão reformando, estão comprando eletrodomésticos, estão comprando móveis, estão comprando tudo. O varejo está uma loucura. Eu tenho conversado com gente de varejo aqui de vários lugares do país e está faltando produtos que a gente nem imagina que poderia faltar. De cimento a televisão. Tá? Verdade. E os imóveis também estão vendendo muito, carro de luxo vendendo muito. Fora o auxílio emergencial, a gente já vem batendo nessa tecla, né? Não é novidade. O auxílio emergencial reforçou a demanda das classes mais humildes, mas as classes de alto poder aquisitivo também estão realizando aqueles sonhos de consumo que muitas vezes vinham sendo adiados, principalmente os de alto luxo, e talvez com medo de morrer, as pessoas agora criaram coragem de gastar. Né? Por aí. Aquele carro de luxo, aquele apartamento de luxo, aquela segunda residência no condomínio fechado, não sei aonde. Tive medo de morrer, vou tirar o dinheiro do banco agora e vou comprar. O juro está baixo, o banco não está rendendo nada, o financiamento imobiliário, a prestação nunca teve tão baixo, o juro baixo. Enfim, tudo favorecendo para um aquecimento. E está aí o choque de oferta, a inflação batendo pesado, GPM, GPDI, dando 3%, 4% ao mês. Esperamos que seja apenas um momento pontual nessa inflação, depois a coisa esfria um pouco. Mas o Brasil está saindo muito bem da crise. Eu acho que nesse ponto aí, nosso querido Paulo Guedes acertou. O Brasil está surpreendendo o mundo. Comparar esses índices com outros países, aí, principalmente os países pobres como o nosso, a gente está dando show. Aline, você contava antes do programa ir ao ar de uma experiência de hoje de noite sobre essa vontade de gastar, que não é só aqui no Brasil, não é assim? Pois é, Sêmio, eu estava comentando aqui coincidentemente hoje, antes do programa, eu jantei com um amigo que me falava que a esposa dele trabalha no ramo de joias, na costa leste aqui dos Estados Unidos, e que teve o melhor mês de setembro da história da empresa que ela trabalha, né? E faz sentido justamente puxado como o mercado especificamente dela é o mercado ali de Nova York, Connecticut, New Jersey, Boston.
são áreas que você tem um mercado muito grande de profissionais liberais, de profissionais que têm um bom nível de salarial e de empresários, e que esse pessoal aí, durante a pandemia, continuou recebendo os salários ou continuou com o nível de renda que eles tinham antes, mas deixaram de gastar com viagens, com restaurantes, com várias coisas. Então, quer dizer, há sem dúvida essa aceleração do consumo agora, quando as pessoas estão saindo da pandemia, porque algumas delas até estão com mais renda e mais renda disponível para consumo do que estavam antes do início da pandemia. Eu me somo aí ao comentário de vocês, dizendo que cerca de 11 mil lojas fecharam no Brasil em shopping centers. E a gente tem aí que, nesse curto período de tempo, de 1 mês e meio a 2, os shopping centers comunicaram que cerca de 7 mil delas já foram relocadas. É o que Schumpeter falava da destruição criativa. Muitas vezes, por exemplo, trazendo um exemplo aqui bem local, mas que tem ramificação em diversos lugares do Brasil, a Loucos por Coxinha, do empreendedor Pablo Faria, aqui de Natal. A Loucos por Coxinha, ele me ligou que a meta dele cresceu de abertura de lojas esse ano. Por quê? Porque muitos dos shopping centers que ele bateu na porta, tentando colocar a franquia dele lá para oferecer a franquia dele para aquele shopping, muitos dos shoppings eles já tinham franquias parecidas com a Loucos por Coxinha. E aí, o que aconteceu agora? Diversos desses shoppings estão ligando para ele, dizendo, venha para cá porque aquele teu concorrente fechou e agora tem espaço para você. Então, ele cresceu a quantidade de franquias que quer abrir. A meta dele esse ano ficou maior depois da pandemia. São seleção natural. Seleção natural da boa e velha economia. E indo agora para o segundo tópico, vou agora dividindo aqui a tela, vou trazer para a gente comentar. Essa notícia está em inglês, é da Reuters, da agência Reuters, que fala assim, que Trump ele não quer ir para o debate virtual. O debate aconteceu há 15 dias, o debate presencial, em seguida Trump teve a doença, os dois organizadores querem agora que seja feito um debate virtual. Trump está rejeitando essa possibilidade no mesmo momento em que a desaprovação dos americanos pela sua liderança em torno do coronavírus tem disparado. A desaprovação disparou nos últimos tempos aí. E isso tudo vem às vésperas não, um dia depois do embate entre os dois candidatos a vice-presidente nos Estados Unidos, o Pence e a... Como é o nome da morena, Alínio? Kamala Harris, Samuel. Por favor, não fale morena, fale da senhora. Qual é o problema dela? Ela é uma morena muito da bonita. Branca, você teria dito esse comentário também ou não? Ela eu diria do mesmo jeito. Como Obama é um homem muito bonito. Ela é uma mulher muito bonita e deixa de bobagem Isso é coisa de democrata, não é coisa de... Aquela notícia deu muita risada, viu, Carol? Ar-condicionado é um aparelho... Politicamente correto. Politicamente incorreto, porque o homem bota o ar-condicionado muito frio. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, a Kamala Harris deu um show. Eu vou começar com o meu comentário, Aline, eu passo para você e em seguida para a Carol. A Kamala Harris deu um show aí, foi apontado por pesquisas logo depois do debate, em que ela teria vencido o debate de 60% para 60% dos entrevistados. E ela foi muito educada, foi muito diferente do primeiro embate dos candidatos à presidência. Na minha opinião, foi muito cordial, apesar de terem momentozinhos ali de pico. E eu acredito que até ela se beneficiou do fato de ser mulher, porque na hora do embate ela dizia, posso falar? Aí o outro lá dizia, poxa, se eu continuar na minha postura, vão dizer que eu sou grosseiro. Aí se calava. Então, meio que usou do fato de ser mulher. Mas, Aline, como é que você respira aí os 24 horas posteriores a esse debate? Eu acho... Como é, Carol?
E seria feminismo esse tipo de vantagem? Esse tipo de vantagem seria feminismo? Não está ainda enquadrado, eu não, tento Carol. entender essas coisas. Bom, Semi, eu acho que assim, eu queria comentar não o debate. O debate, na verdade, aconteceu muita coisa na campanha desde que a gente conversou há uma semana atrás, né? Nesses últimos 7 dias, nós conversamos 2 dias depois do debate presidencial dos candidatos a presidente, o Trump e o Joe Biden. O que é que aconteceu nesses últimos 7 dias? O Trump ficou doente, foi internado, começaram a sair as novas pesquisas que incluem o efeito do último debate, porque nos debates foi na terça-noite, nós gravamos o programa na sexta de manhã, quer dizer, não tinha tido tempo ainda de ver o efeito do debate na corrida presidencial. Então, nós tivemos primeiro o Trump ficando doente, depois uma série de pesquisas que saíram no início e no meio dessa semana, quer dizer, você tem 2 a 3 dias aí depois do debate para que os efeitos comecem a sair nessa pesquisa, e por último, o fato que você comentou, que foi o debate dos candidatos a vice-presidente ontem à noite. O que é que aconteceu nesse período todo? Tudo que saiu e todas as notícias e todas as pesquisas levam a crer que a corrida presidencial, que todo mundo esperava que fosse se tornar mais competitiva, está cada vez se tornando menos competitiva. Quer dizer, a vantagem de Joe Biden, que nas pesquisas nacionais antes do debate, uma semana atrás, estava variando entre 7% e 9%, hoje você já tem pesquisa que varia de 9% a 16%. Se vai ser 10%, 11%, 12%, 13%, não importa. O que importa é a tendência. E a tendência é muito clara. Então, dentro desse contexto de tendência muito clara pró-Biden e de dificuldade para Trump, aí é muito interessante que o Trump, ele resolve não participar do próximo debate. Quer dizer, quem mais precisa do debate, quem mais precisa de um fato novo, quem mais precisa de exposição na mídia é ele. Qual a estratégia, realmente eu não sei dizer, mas eu sei o seguinte, que tudo que ele tem feito até agora não está funcionando. E aí ele tem 26 dias a partir de hoje para tirar alguma coisa da cartola. Outro fato interessante é que o dia da eleição em si é sim 3 de novembro, só que as eleições já começaram em muitos estados do país. Eu, por exemplo, aqui no Colorado, já votei. E estima-se que, no momento, 4,5 milhões de eleitores já votaram. Então, quer dizer, nós estamos numa situação onde a eleição já está ocorrendo, quer dizer, não é como no Brasil, que só tem aquele dia que todo mundo vai e vota. A eleição já está ocorrendo. Tudo leva a crer que o Trump está em desvantagem significativa e que essa desvantagem está aumentando e não diminuindo. E, ao mesmo tempo, você tem uma série de posições aí contraditórias e difícil até de entender do presidente, não indo para o debate. Ontem também resolveu dizer que estava terminando todas as negociações com os líderes do Congresso em relação ao novo pacote de estímulo econômico do país, ia colocar tudo em modo de espera até a eleição. Quer dizer, chega-se até a se perguntar se ele é meio maluco, todo mundo já sabia, mas será que ele ficou pior depois das drogas que ele tomou aí nesse tratamento da Covid dele? Porque são realmente coisas difíceis de entender. Carol, antes de passar para você, dizer que hoje houve uma repercussão muito forte da Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados, não é isso, Aline? A Pelosi disse que não iria votar qualquer ajuda ou estímulo às companhias aéreas norte-americanas se não for no bojo de todo o incentivo para a economia americana como um todo. E isso já agrava muito mais a séria situação que se encontra as grandes companhias aéreas norte-americanas. E ela dizia que não iria analisar, dar dinheiro do contribuinte para companhias aéreas grandes, quando o pequeno, médio, micro empreendedor norte-americano estava sofrendo também de dores por conta da crise, a grave crise econômica. É uma falta de diálogo que a gente não tem visto no Brasil. No Brasil, a gente conseguiu tomar decisões rápidas em torno dos estímulos à economia. Bolsonaro, nesse sentido, teve o apoio maciço do Congresso Nacional. Carol, como é que você analisa aí essas questões ligadas às eleições? Têmio, só antes do Carol comentar, só para deixar claro aqui para o ouvinte, as companhias americanas já receberam 25 bilhões de dólares no primeiro pacote inicial. Então, quer dizer, não é que a Nancy Pelosi está dizendo, olha, eu não vou dar nada para as companhias. Elas receberam 25 bilhões de dólares com o compromisso de que não houvessem demissões em massa até o dia 30 de setembro. O que aconteceu no dia 1º de outubro, a American Airlines demitiu 28 mil funcionários, a United Airlines demitiu 30 mil. Então, só para deixar claro o contexto do comentário, quer dizer, já houve um pacote de resgate às companhias aéreas e agora a posição dela é que não vou negociar um pacote só para o setor aéreo, tem que ser dentro de uma estratégia de negociar um pacote para a economia de forma geral. Eu concordo plenamente. Carol Diniz. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que ninguém mente melhor do que um esquerdista. Certo?
Então, uma Kamala Harris, ela tá tipo uma Tabata Amaral naquele debate. Um discurso muito bonito, né? Tudo, uma orabilidade excelente, lembra Barack Obama, né? Jurista, aquela coisa pomposa, acostumada a falar bonito e tal. Mas na hora de fazer, nada funciona porque a matemática não bate, não tem pulso. Esse povo aí acha engraçado, essa Nancy Pelosi. Eu lembro muito de Maria do Rosário quando fala isso, Nancy Pelosi. Acho as duas muito parecidas, guardadas as devidas proporções, né? Aqui é a República de Banana, a coisa sempre é mais estereotipada, né? O esquerdista americano, ele parece ser uma pessoa mais equilibrada do que o esquerdista brasileiro. Você propõe um acordo ridiculamente alto para que ele não seja aceito pela oposição, para que não haja ajuda e a economia continue ruim, as empresas precisem demitir. O pessoal de esquerda, todo terra-paradista, aprende esse termo em São Paulo, os terra-paradistas, pessoas que continuam colocando medo na cabeça dos outros, para ninguém sair de casa, para ninguém aceitar voltar a ser como era antes, e acham estranho as companhias aéreas demitir gente. Vai demitir, se não ajudar, vai quebrar, vai faltar voo daqui uns dias, quando as coisas voltarem ao normal, vai faltar avião, o preço vai subir, enfim, vai ser caótico. Mas é comportamento típico da esquerda, é atrapalhar o máximo possível. O objetivo é derrubar Donald Trump. Essa quarentena foi estendida o máximo possível para afetar a campanha. Só não vê quem não quer. Não precisava esse tempo todo parado, não precisava esse exagero todo. Não existe segunda onda de mortes, existe segunda onda de casos nos lugares que fizeram um lockdown muito rigoroso. E agora as pessoas estão pegando o vírus como já deveriam ter pego antes. Agora não estão mais morrendo como antes, porque já houve uma curva de aprendizado aí. E os grupos de risco estão se protegendo, enfim, não há mais o mesmo risco de antes. Mas é ridículo, eu acho, dizer que venceu um debate, faz-se uma pesquisa só com telespectador da CNN, e telespectador da CNN não vota em Trump. Cara, não dá para acreditar nessas pesquisas, a realidade é essa. Está aí Haddad não foi eleito, está aí Hillary não foi eleito, o jogo só acaba quando termina. Eu acho até bom esse clima de já ganhou, de Biden, porque a turma aí acaba não indo votar mesmo, né? A turma dele já não é muito de votar, então acaba não indo votar, a turma de Trump vai votar, a gente pode ter coisas muito diferentes das pesquisas aí. Olha, dois A rápidos esperança é a última que morre, viu, Carol? Já dizia o ditado, a esperança é a última que morre. Dois comentários rápidos aqui antes da gente ir para a próxima notícia, Alínio. Um é que Carol já está com um discurso de derrotado, viu? Isso é bom, porque Carol é um homem inteligente, ele já viu, disse, estão aí prolongando, porque querem derrubar Trump, quer dizer, já está com a desculpa... Eu sempre disse, isso não é novidade. Não, mas já está com um discurso afiadinho aí para esse lado. E dizer que concordo com o Carol quando ele diz assim, pesquisa foi provado já por A e por B que não dá, o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Não é pesquisa que faz ninguém eleito, não. Vamos então em frente, a próxima notícia. Só já que a gente está no tópico aqui, só para dizer que eu estou levando esse presente aqui para Carol, viu, Carol? Quando eu chegar em Natal, eu vou lhe dar de presente para você ir para a praia de Ponta Negra com um grande chapéu aqui. Daqui para lá, você já vai se convencer que essa cartilhazinha de bolsonarista, direitista que você fica repetindo não vai ter muito futuro, não. Daqui para lá, você vai descobrir que não adianta ficar repetindo essas frasezinhas prontas, não. Biden vai receber Bolsonaro de braços abertos, é só o que eu tenho a dizer por enquanto. Olha lá, vamos falar de reforma administrativa. Carol, esses dias deve ter acompanhado aqui do Brasil, Alínio, que o Bolsonaro deu um murro em cima da mesa e disse, olha, quem manda na economia sou eu. E o segundo homem a falar é Guedes. E o terceiro homem a falar não existe. Só quem fala de economia no Brasil sou eu e Guedes. E Guedes foi muito claro em dizer que acaba-se todos os auxílios em 31 de dezembro e uma belíssima de uma costura de aproximação de Guedes com o Rodrigo Maia, né? Isso, Carol, passa a bola para você comentar esse assunto. A semana foi de decepção na turma mais radical dos bolsonaristas por causa da indicação ao STF. Mas eu costumo sempre dizer que eu sou muito pragmático e eu costumo dizer também que eu não sou direitista, eu sou dinheirista. Eu gosto de ver resultado. O direitista é outra história. Aí tem as ideologias. Eu sou um
cara matemático, eu sou um cara do negócio. A gente precisa de reforma. Se o preço das reformas, se o preço de aproximação com o Congresso, se a aproximação com o STF é uma indicação de X, Y ou Z, menos à direita do que se gostaria, ou menos conservador do que se gostaria, eu acho que sai barato, sabe? Eu acho que a gente precisa de paz, precisa ver isso que aconteceu agora à noite, nessa quinta-feira, Guedes e Maia juntos, falando da agenda da reforma administrativa. Vai dar tempo de se fazer em 2020 ainda? Provavelmente não, porque o Congresso está parado agora 2 semanas por cada eleição. Só quando voltar a eleição vai continuar, e depois vem recesso de novo, enfim. Mas tendemos a entrar em 2021 pautado reforma administrativa, pacto federativo, reforma tributária. Onde é que já se viu uma agenda reformista desse tamanho nesse país? Vamos ser realistas. Isso aí não pode ter tudo perfeito, ter tudo ao mesmo tempo, não. O negócio é difícil. A gente, quando estava saindo de um buraco do PT, chegou uma quarentena inédita historicamente, atrapalhando o mundo todo, não só aqui. O problema fiscal está existindo em todo lugar, Estados Unidos, inclusive, e principalmente, é o maior déficit do mundo, apesar de também ter o maior crédito, o melhor e o maior crédito do mundo. Então, não é mais um país pobre como o Brasil, mas vendo um governo se aproximando com os outros poderes. Isso tem tudo para trazer um resultado muito bom. Então, com a Bolsa hoje, a brasileira subiu 2,5%. Tá? Na carona desses sentimentos, e preocupação de não haver comunicação entre os poderes, preocupação com o rombo fiscal, essas preocupações estão diminuindo. Por aí. Queria, pegando o teu comentário, Carol, dizer que talvez a ordem não tenha sido a mais perfeita, mas porque, por exemplo, eu questiono quando a gente fala em reforma administrativa sem saber o tamanho do Estado brasileiro que a gente quer, que seria a reforma tributária. Então, a gente teria primeiro que decidir o quanto a gente quer gastar para depois decidir com o que a gente vai gastar. Mas, uma vez posta aí, e a ordem é a que está colocada, vamos torcer para que ela saia de maneira rápida. Alínio, Carol fala aí sobre questões que vão, diria, a profundidade na alma brasileira de empurrar com a barriga. Reforma trabalhista já saiu há 2 anos, a reforma fiscal não, meu Deus, me ajuda aí, Carol. Previdência. Da Previdência, obrigado. Previdência. A reforma da Previdência saiu, talvez não seja melhor, mas foi, sem dúvida, um grande avanço. E agora a gente está discutindo a reforma administrativa. Sêmio, sem dúvida, é beneficiar. No começo dessa conversa aqui, a gente... No começo aqui do nosso bate-papo, a gente estava falando de quão problemático é a questão da falta de diálogo entre o executivo e o legislativo americano, né? Então, quer dizer, você tem um exemplo de como essa briga pode danificar a economia do país, e você tem agora um exemplo de como o diálogo facilita. Eu só espero que entregue, quer dizer, porque 2021 nós já vamos estar entrando no 3º ano do governo Bolsonaro, 2022 vem a eleição, quer dizer, é preciso entregar o que se prometeu, e entregar o que se prometeu não é, fiz reforma X, Y, Z, tudo bonitinho, não, é que reforma X, Y, Z efetivamente se transforma em melhoria de renda e de emprego para a população, porque quem vota é a população de forma geral, né? Então, o desemprego ainda está em 13,9%, existe ganho real, não existe ganho real de consumo. Na verdade, tudo isso vai ser julgado em 2022 através do voto dos eleitores que vão votar com o bolso, que é normal. Então, eu só espero que tudo isso se transforme nisso, porque ir para uma campanha falando fiz reforma XYZ sem que os efeitos positivos dessa reforma cheguem para a população, não vai terminar muito bem, né? Aí nós temos vários exemplos, começando com o exemplo da Argentina. Magno chegou com essa conversa bonita, disse que ia fazer e acontecer, não entregou, o que aconteceu? O kirchnerismo voltou. E o que não pode acontecer no Brasil é deixar com que a esquerda, sobretudo o PT, que teve todo esse histórico de corrupção, volte ao poder através das eleições de 2022. Então, eu só espero que ele entregue, só isso, que ele e que Guedes, que desde a campanha prometem, finalmente entreguem. Hoje rolou um meme não, foi real, uma live feita por Lula, inclusive usando esse mesmo aplicativo que a gente usa aqui, o Zoom. Ele, ao falar lá empolgado, dizendo, olha, porque eu sou agora um homem muito mais experiente, e essa minha experiência posso afirmar
que eu não vou deixar, que eu não vou roubar. Como é, Carol? Eu não vou enganar o povo novamente. Eu não vou enganar o povo novamente, mas, rapaz, olha, pense numa falha de memória que só mostra o quanto ele enganou o povo, né? É interessante. Ó, vamos agora para essa próxima notícia. Notícia essa que, ao combinar as notícias de hoje, a Aline se mostrou meio que estupefato. Ô, Sêmio, AliExpress amplia voos fretados semanais ao Brasil para fazer entregas em 30 dias. Não entendi por que essa notícia é boa. Eu digo Alínio, porque eram 90 dias e ele ficou simplesmente sem entender como é que alguém compra algo para esperar. E aí a Carol, fantasticamente, resumiu dizendo assim, é bom porque é uma surpresa, né, Carol? Chega o produto em casa... A pessoa já esqueceu, mas olha, a notícia fala que a AliExpress, que é uma empresa do grupo Alibaba, ou Alibaba, como se fala nos Estados Unidos, na pronúncia internacional, a AliExpress ela anunciou que está fretando voos direto, China-Brasil. Ela vai ter uma estrutura de logística fazendo com que os voos sejam muito mais constantes para o Brasil e podendo fazer com que os pedidos caiam aí de 90 dias de espera para cerca de 30 dias de espera. Alínio, quando fala assim, você está nos Estados Unidos há 18 anos, né? Você pegou a Amazon nos primeiros passos. A Amazon levava 90 dias para entregar um produto no início, aí quando ainda no começo da década passada, do século... Sim, eu acredito que não, porque se levasse não teria sobrevivido, né? Não teria chegado onde ela está hoje. Mas o Alibaba demora muito, porque a China é longe. A China é longe, mas olha que coisa interessante, cara. Eu tenho um amigo, um conhecido, não diria amigo, que é piloto da UPS, né? Da distribuidora United Parcel Service, e ele é piloto de um 747 e ele está sempre fazendo a rota da Ásia para os Estados Unidos. Então, eu não acredito que levem 40 dias. Essa notícia, eu estava lendo em mais detalhe, você fala que essa empresa anunciou que vai iniciar um fretamento semanal para o Brasil. Semanal, você imagine. Por dia devem ter mais de 50 voos da China para os Estados Unidos. Então, quer dizer, realmente é chocante. Para mim, quando você falou 90 dias para esperar um produto, é chocante. Aqui a Amazon, na verdade, uma das grandes vantagens competitivas dos Estados Unidos é ter um sistema de infraestrutura e distribuição que permite essa agilidade na distribuição das mercadorias para qualquer lugar do país. Eu moro numa cidade pequena, no interior do Colorado, quer dizer, eu estou a 4 horas de Denver, que é uma das regiões metropolitanas maiores dos Estados Unidos, mas estamos a 4 horas de Denver. E eu compro, quer dizer, esse presentinho que eu estou levando aqui para a Carol, eu resolvi comprar e com 2 dias chegou aqui na minha caixa postal. Então, quer dizer, é sem dúvida uma área que o Brasil precisa evoluir. Essa iluminação aqui, ó, isso aqui minha filha pediu para eu comprar lá na China. 90 dias depois chegou aqui na minha casa. Agora, Aline, também, além de muitos desses produtos não serem fáceis de encontrar produtos similares brasileiros, ainda se tem o fato de que é muito mais barato comprar na China, né? Se você comprar aqui no Brasil, é muito, muito mais caro produtos similares aos chineses. Magazine Luiza está dando show nessa história de logística aqui no Brasil agora também, tá? Está entregando o dia seguinte, né, em São Paulo, fácil, e 2, 3 dias nos outros lugares. Magazine Luiza eu comprei agora esse final de semana, coincidentemente está aqui? Não está aqui mais não. Eu comprei uma nova licença do Microsoft Office 365. Eu também fiz um pedido num dia e chegou no outro. É como se eles tivessem pego no supermercado daqui, embrulhado na loja daqui de Natal, e embrulhado e entregado aqui. Carol, você ficou sem imagem agora. Eu acho que está tendo algum probleminha na tua conexão. Você nos ouve bem? Estou ouvindo. Pronto, voltou a imagem. Vamos então para... Olha, temos exatamente... 9 minutos aí. 9 minutos. Está avisando aqui que falta para a gente não estourar hoje. Então, vamos rapidinho aqui para essa última notícia. Não, a última notícia já foi. Agora são as dicas. As dicas, eu quero começar. Porque hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro, a gente está gravando na madrugada da quinta para sexta, gente, por conta do fuso horário lá com a Aline.
E eu tive a alegria ontem de receber no meu programa na rádio, na 94 FM Rádio Cidade, a rádio esta, que todas as sextas-feiras Carol Diniz é comentarista, no programa Cidade Notícias. Eu recebi ontem um dos maiores podcasters do Brasil e é a dica que eu quero deixar na área cultural hoje. O podcast se chama Café Brasil. Café Brasil. Você que está nos escutando agora numa plataforma de podcast, você pode entrar na plataforma aí e colocar Café Espaço Brasil. Você vai encontrar um dos melhores podcasts brasileiros. Fala de cultura, fala de economia, fala de política de uma maneira leve, inteligente. É um dos meus maiores influencers, Luciano Pires. Então fica como dica hoje o Café Brasil. E convido você, a quem não assistiu a entrevista com o Luciano Pires, foi maravilhosa. Entra no YouTube, procura lá 94 FM Rádio Cidade, na quarta-feira, dia 7 de outubro, programa Cidade Notícias, você vai ver uma entrevista bacana demais. Ele é sensacional. Eu gosto quando ele diz, olha, eu adianto logo que se você não concordar comigo, eu lhe asseguro que você está errado. Ele gosta de dizer essas coisas. E você sabe que o bom dia, boa tarde, boa noite que eu falo aqui no início do programa é cópia descarada dele. Já avisei a ele que eu estou copiando ele. Aline, qual é a sua dica de hoje? Sêmio, eu vou pegar onda aí na sua dica de podcast. Um podcast que eu descobri recentemente, foi recomendação aqui da minha esposa. É um podcast chamado O Assunto, da jornalista Renata Lopretti, do G1. Jornalista da Globo News e do G1. E o que eu gostei é que são assuntos geralmente não são assuntos de notícias do dia a dia. São temas relacionados com o que está acontecendo, mas ela explora em detalhe um determinado tempo. Por exemplo, eu assisti um podcast há uma semana atrás muito interessante, onde ela falava da situação da pandemia no Peru, o que é que estava acontecendo no nível de detalhe. Quer dizer, ela pega o contexto de pandemia que nós estamos vivendo e ela pega um tópico específico e se aprofunda, né? Então, eu tenho, para quem está aqui fora do Brasil, tem sido para mim interessante escutar, porque, quer dizer, é fora das notícias banais, digamos assim, do dia a dia. São coisas relacionadas à realidade atual, mas num nível de detalhe bem mais aprofundado do que você está acostumado a ler ou escutar em podcasts que são de notícias diárias. E você, Carol, o que é que traz de dicas para a gente hoje? Eu estava com um livro na cabeça, mas já que vocês falaram de podcast, eu lembrei de um sensacional aqui que eu sempre ouço, que é o do Zero ao Topo, que conta a história das empresas. O empreendedor, o fundador é convidado, quem puxa é uma jornalista da Infomoney, eu não lembro o nome dela agora, que eu não vim preparado para falar do podcast, mas é fácil de achar. Do Zero ao Topo, tem dezenas de ótimas histórias de empresas brasileiras lá. Você tem muito que aprender se você é empresário, pequeno, médio ou grande, qualquer tamanho. Tem muito que agregar com as experiências de erros e acertos dos empreendedores, do Zero ao Topo. Sensacional. Maravilha. Olha, dizer que descobri como usuário os podcasters ganhou uma nova relevância a esteira na minha vida, viu? Porque eu vou para a esteira sempre escutando um bom podcast e meio que trocando ideias ali na imaginação com aqueles que comentam. Aline Azevedo, boa viagem, bom regresso para o Brasil, que é a sua terra natal. Você que para no Rio de Janeiro e próxima semana vai estar por aqui na sua terrinha. Vou levar a Aline para fazer campanha. Vou levar a Aline para fazer campanha de algum candidato de direita aqui, viu, de direita. Vamos fazer campanha para o seu candidato a prefeito. Como é o nome dele? General o quê? Coronel Hélio Oliveira. Coronel Hélio. Vou com todo prazer conhecer Coronel Hélio. Pois olha, um ser humano que você vai ter um prazer muito grande de conhecer. É um ser humano nota 10. E me chama também, Carol, porque nesse dia eu quero ir. A Aline cresceu. A Aline é democrata nos Estados Unidos porque ele cresceu seguindo as passeatas de Zé Agripino, que é o presidente dos democratas aqui no Brasil, por isso. Olha valeu, aí, Carol. Valeu, Aline. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Valeu.